Eu não tenho mais Instagram e TikTok para uso pessoal. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Carol e esse é mais um vídeo do meu bloquinho de notas, onde eu abro para vocês todas as reflexões que eu já anotei no meu bloco de notas do meu celular. Hoje eu vou contar para vocês 5 coisas que mudaram na minha vida depois que eu saí das redes sociais e como que isso melhorou muito o meu brain rot. Brain rot é um termo que está sendo usado para caracterizar quando o seu cérebro está apodrecendo de tanto que você está nas redes sociais. Então sabe quando você fica um tempão lá rolando o feed do TikTok, do Instagram, parece que você nem sabe mais direito onde você tá, o seu cérebro meio que dá uma desligada praticamente, você sente que tá burro. Eu sempre percebi isso, eu acho que todo mundo. Ai, às vezes eu fico apertando umas coisas aqui. Ai, meu Deus. Enfim, gente, tô me entendendo que isso aqui é um gravador. Enfim, eu sempre percebi o quanto as redes sociais eram prejudiciais pra mim. Eu constantemente tentava sair um pouco do Instagram e usar aqueles aplicativos que limitam o meu tempo de tela, mas isso nunca era suficiente. Sempre quando eu parava pra perceber, eu tava de novo naquele vício. E o pior pra mim é que não era a quantidade de tempo que eu ficava no celular, mas sim a frequência com que eu botava nos aplicativos. Qualquer intervalo de tempo que eu tivesse um tempinho que eu podia estar sozinha com os meus pensamentos, eu ia lá e entrava no Instagram e via, sei lá, 3 stories. Virou uma muleta mesmo pra qualquer momento eu ir lá não sentir tédio. E essa foi a primeira mudança que eu senti quando eu apaguei o Instagram. Eu comecei a sentir tédio. Gente, parece que é uma coisa ruim, mas cara, é transformador. Eu apaguei as redes no meu pior momento de saúde mental. E aí eu percebi que eu precisava fazer isso e eu tive recomendações médicas para isso. E precisou disso para eu conseguir sair. Eu comecei a perceber como é bom sentir tédio. Eu ouvi alguns podcasts falando sobre a importância do vazio e a minha terapeuta sempre fala sobre isso, sobre o vazio fértil, que é a ideia de você ter um espaço onde você não tem nada, porque desse espaço que não tem nada surge uma oportunidade para você criar alguma coisa. E quando você não tem o celular, você começa a perceber que esse tempo de tédio vai aparecendo mais. Então, por exemplo, você está numa sala de espera de um médico. Se você tiver com o celular, muito provavelmente você vai abrir o celular naquele momento e vai ficar vendo rede social. Se você não tiver o celular, você vai sentir tédio. Você vai ter que ficar ali esperando, sei lá, 20 minutos sem ter uma constante distração. Você arranja coisa pra fazer. Quando você tá numa sala de espera do médico e você não tem o celular, você vai dar uma olhada naquelas revistas que estão ali há sei lá quantos anos que ninguém troca aquelas revistas, e aí você vai ficar folheando as revistas. Você vai dar uma atençãozinha extra pra TV que tá passando no noticiário lá X. Você puxa papo com alguém que você não teria puxado, alguém se aproxima de você porque sente que você tá receptivo a falar, e aí o seu tédio passa a ser mais produtivo. E isso leva para o meu segundo ponto, que é estar mais presente. Inevitavelmente você vai estar mais presente nos lugares onde você estiver, nas coisas que você estiver fazendo, e você vai estar mais com a mente naquilo. Eu perdi a conta de quantas vezes no início, assim que eu tirei as redes sociais, eu não tava, sei lá, num restaurante, chegava a comida e eu, ai meu Deus, vou tirar foto. Eu ficava, mas por quê? Não vou postar isso. Posso tirar uma selfie com os meus amigos, sei lá, pra marcar aquele momento. Mas mesmo assim, você começa a tirar foto bem menos, porque quando você para pra reparar, muitas vezes você tá tirando foto pra compartilhar no Instagram. Fica até meio clichê, porque muita gente fala sobre isso, sobre não tirar fotos e viver no presente. Mas, cara, é inevitável, é verdade. Eu comecei a sentir isso com tudo, assim, nas minhas caminhadas. Eu realmente preciso tirar uma foto disso aqui? Ou eu não estaria fazendo isso só pra mostrar pras pessoas que eu estou caminhando? E às vezes a gente só quer uma validação, tipo, gente, olha, tô bonita hoje. Mas aí você para de ter isso e você tira uma foto porque você quer guardar aquela memória e não porque você quer mostrar para as pessoas que você estava naquele lugar, que você comeu aquela comida, que você viu aquela pessoa, que você fez aquele exercício. Isso morre, porque o seu foco para de ser o outro, querendo ou não. Vamos para o meu terceiro ponto, que é voltar a ter hobbies. Gente, eu não lembro quais eram os meus hobbies há um tempo atrás. Principalmente quando eu era mais nova e aí eu chegava da escola e eu tinha um tempo assim à tarde livre, eu só ficava deitada mexendo no celular. Eu não tinha hobby. Eu não tinha uma coisa assim que, nossa, eu vou fazer isso aqui porque eu quero. Primeiro que eu sempre tive muita dificuldade de entender o que eu queria fazer, de acessar as minhas vontades, assim, mas também porque tinha uma coisa ali tão mais fácil, que é só eu ficar rolando, que eu vou ficar recebendo aquela dopamina, aquela energia, e aí isso me gerava cada vez mais cansaço. Eu sempre falava isso, que parecia que eu vivia num cansaço que alimentava um cansaço. E eu sei que muita gente não tem esse tempo livre no dia a dia para ter hobbies. Mas uma coisa que eu aprendi também é que muitas vezes a gente confunde nosso cansaço
corporal com o nosso cansaço mental. Muitas vezes quando você chega do trabalho e você tá exausto, não é o seu corpo que tá cansado, é sua mente. E aí o que você vai fazer para descansar? Mexer no celular, ver uma série, fazer mais coisa que não vai mexer o seu corpo e sim a sua mente. Então você tá cansando mais ainda a sua mente. Se você chega do trabalho, por mais que você esteja exausto e aquilo pareça impensável naquele momento, mas você vai pintar alguma coisa, você sai reenergizado. Porque aí você tá descansando a mente e mexendo o corpo. São tipos de cansaço diferentes. Depois que eu entendi isso, eu comecei a me forçar mais a fazer coisas que fossem melhorar o meu cansaço mental. Pra mim, essas coisas, principalmente hoje em dia, são pintar, desenhar, tocar instrumento, cantar. Todas essas coisas me reenergizam de um jeito surreal. Antes eu não tinha nenhum costume de hobby, nenhum. E hoje em dia, cara, eu tô sem nada pra fazer. De novo, sinto tédio. E aí, a partir do tédio, se eu tô em casa e eu tenho um tempo pra fazer alguma coisa, eu vou lá e faço. Porque eu não tenho uma distração constante, então eu preciso arranjar coisa pra fazer. É isso que a falta das redes força a gente a construir. Essa vontade de fazer as coisas. Agora vamos entrar em um quarto tópico, que não é uma coisa boa. Mas eu acho que quando a gente tá falando sobre fazer uma mudança, assim, digamos, radical na sua vida, você precisa analisar também os pontos que talvez não sejam tão legais assim e medir os prós e os contras. Você fica muito por fora de tudo que tá acontecendo. Perdi a conta de quantas vezes eu encontrei meus amigos e eles estavam falando sobre o que alguém postou, o que um artista fez, pra onde fulano tava viajando e eu não fazia ideia. É um pouco chato, isso eu não vou negar. Eu sempre contei e conto com as minhas amigas pra me atualizarem, me falarem as fofocas. Mas uma coisa também é você buscar outras formas de você se atualizar. Voltar a ler jornal ao invés de ficar só vendo notícia no Instagram ou receber aquelas newsletters no e-mail que já resumem as notícias do dia. Mas certas coisas realmente você não vai saber. E eu tive uma coisa no iniciozinho, assim, que eu saí do Instagram, parecia que as pessoas não iam mais saber que eu existia. É muito doido, gente, porque a gente acompanha todo mundo hoje em dia pelo Instagram. Se você não vê a pessoa no Instagram, você meio que esquece que ela existe. E aí, às vezes, eu tinha essa sensação de tipo, gente, mas eu ainda existo? Para as pessoas que não me veem direto? Que doideira, as pessoas não vão mais saber nada de mim. E não vão mesmo. E aí só vai saber quem você acha que tiver que saber. Então, pode ser uma coisa boa também. E pode ser uma coisa boa você não saber de todas as trends que estão acontecendo no TikTok. Talvez seja até melhor pra você. Vamos para o último, o quinto tópico de coisas que aconteceram comigo quando eu saí das redes sociais, que é o quanto a minha atenção e a minha concentração melhoraram. Gente, sério, parece... Eu não sei se tem alguma explicação neuroquímica para o que acontece no nosso cérebro quando a gente está fora das redes. Mas aconteceu comigo. Minha atenção é outra. Eu acho que é muito por aquilo que eu falei, de você estar mais presente, você tá prestando mais atenção nas coisas, você não tá desviando o seu olhar toda hora para um terceiro mundo. Você tá no aqui e agora. A minha paciência também melhorou muito. Tem uma coisa nas redes sociais que é o fato de que a gente recebe tudo no momento que a gente quer. Virou um costume mesmo a gente ver o vídeo por 3 primeiros segundos e já passar pro próximo se aquele não ficou legal. Então a gente tem tudo muito rápido. E isso acaba com a nossa cabeça. Isso é a definição do brain rot. É muito doido, mas parecia que o meu dia tinha ganhado horas. Parecia que eu tava muito mais calma. Eu perdi um pouco dessa sensação agora quando eu voltei pro Instagram profissional. Porque você tá totalmente de fora disso. É outra coisa. Parece que o tempo começa a correr de um jeito diferente. É muito doido. E a sua paciência, consequentemente, está ligada a isso, porque você começa a conseguir esperar um pouco mais pelas coisas. Há algum tempo eu conversei com os meus amigos e perguntei quantos deles estavam começando a assistir série, etc., pulando partes da série, ou assistir série vendo o celular. E assim, 90% deles estavam nessa situação. A gente não tem mais paciência para assistir um filme, para assistir uma série. Não tem como achar que isso é saudável. Quando você sai um pouco desse mundo, você vai vivendo num ritmo mais lento mesmo, que não é nem lento, gente, é o ritmo normal, é o ritmo que o ser humano foi feito para viver. E isso faz muito bem para a saúde mental. Nossa, isso ajudou muito nesse momento ruim que eu tava. Por esses motivos, eu encorajo muito que você saia das redes sociais. E se você não quiser sair, mas você quiser dar um tempo, eu recomendo muito os aplicativos de restrição de tempo de tela. Eu usava um que se chamava Roots, R-O-O-T-S. Mas se fosse para indicar hoje em dia, eu acho que eu indicaria mais o Opal, O-P-A-L,
Ele é um pouco mais conhecido, talvez você já tenha ouvido falar. Nos dois, você delimita o tempo de tela que você quer ter no dia. E aí, se você botou lá que você ia ficar 1 hora só no Instagram e no TikTok no dia, e você já atingiu esse tempo, não tem jeito de você entrar no aplicativo de novo, tá? Ele realmente bloqueia o seu acesso àquele aplicativo no dia. Se você gostou do vídeo, por favor, compartilha, comenta, se inscreve no canal. E eu estarei aqui toda semana com um vídeo novo. Um beijo, até o próximo vídeo.